Deus de milagres, luz na escuridão, é um Deus que trabalha com a gente e nos leva a águas mais profundas, nos leva a lugares mais desafiadores. Eu não sei você, mas eu estou amando o capítulo do livro Jornada através da Muralha. Essa proposta de a gente ultrapassar a muralha, Deus quer fazer milagres para nos ajudar a crescer, a irmos além. É muito ruim quando a gente continua no mesmo nível. Tem gente que faz a 5ª série, reprova. E aí faz de novo a 5ª série. Não pode reprovar de novo, não. Se reprovar 2 vezes uma série, não entregue. Não entregue. Teve alguém que reprovou 3 vezes a mesma série. Começa a trazer uma sensação ruim de paralisia, de ausência de crescimento. E às vezes na vida cristã nós estamos travados do lado de cada muralha. A gente não cresce espiritualmente, não avança. Então essa campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável é algo que está nos ajudando a olharmos para nós mesmos, para a gente crescer. Nós precisamos entender que nós estamos na jornada da vida cristã, e a jornada da vida cristã é um processo cheio de altos e baixos, cheios de desafio. Eu não posso viver a vida cristã chegando todo dia, sentando aqui no banco todo dia, pensando que eu fui salvo para isso, vim aqui sentar, participar do culto e ir embora. Existe um processo, uma jornada. E existem muralhas que precisamos vencer. Algumas muralhas têm a ver com os nossos pecados de estimação. Algumas muralhas têm a ver com os nossos desafios de incluirmos rotina nova na nossa vida, como oração diária, como leitura bíblica diária, como ser dizimista fiel e não falhar, como ser aquele que controla o temperamento, controla a maneira de falar e de ser. Então tem uma jornada através da muralha que, depois da muralha, nós temos Jericó, nós temos a Terra Prometida, nós temos Canaã. Existe algo bonito depois da muralha. E quem não assistiu essa palavra pregada domingo passado à noite, quarta-feira, um amigo meu lá do Espírito Santo mandou para mim uma mensagem. E o Quias, eu estava aqui com o meu celular, de repente entrou o seu culto aí. E tinha um pastor pregando aí, tentou lembrar o nome do Filibaldo, não conseguiu. Um sujeito aí, um pastor pregando, e trouxe uma palavra maravilhosa que a gente tem que atravessar a muralha. Fez referência ao sermão da noite. Você me manda aí o culto da noite, e eu quero mandar esse culto de quarta-feira para todo mundo ouvir. Porque aquilo ali é maravilhoso. Vejam, um camarada lá em Vitória, que entrou por acidente no nosso culto, tocado por esse desafio que nós estamos sendo desafiados nessa campanha, a atravessarmos as muralhas de nossa vida. Porque nós fomos salvos e aqui estamos para vencermos processos na vida cristã. Nós não podemos continuar infantis na vida cristã. Então, nós temos aí 4, 5 capítulos desse ponto que a gente trabalhou. Vamos avançar um pouquinho hoje de manhã, um pouco à noite. Mas agora de manhã eu quero ler com vocês um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, porque esse texto de Tiago, ele nos ajuda a motivarmos ainda mais nosso desejo de ultrapassar, de vencer, de ultrapassar as muralhas. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Ninguém gosta de passar por provação, né? Coisa complicada passar por provação. Aí Tiago está dizendo, tende motivo de muita alegria o passardes por várias provações, sabendo que
A prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados, para que sejais completos, sem vos faltar coisa alguma. Muralhas, elas são divisores de água. Interessante que fugir de um rei invejoso foi para Davi a sua muralha. Durante 13 anos no deserto, Davi fugia do rei Saul, um rei invejoso. E ele tinha que atravessar essas muralhas. Muralhas para Abraão é esperar 25 anos pelo nascimento do seu primeiro filho, Isaque. Filho da promessa, havia uma promessa, você vai ser pai, vai ter um menino. E o cara esperou 25 anos. Gente, tem gente que não tem paciência de esperar um dia, um mês, um ano. Esperar 25 anos. A muralha para Abraão foi essa espera pelo nascimento de Isaque. A muralhas para Jó foi terrível e tremenda superar a perda dos seus 10 filhos, suas noras, seus netos, seus bens, perder tudo de um dia só. Aquilo foi uma muralha terrível. E a gente olha o comportamento dos amigos de Jó, e eu estava conversando com uma amiga essa semana, ele disse, rapaz, você não é tão bom amigo como os amigos de Jó. O cara olhou para mim e disse, mas os amigos de Jó eram terríveis. Eu falei, não, senhor. Os amigos de Jó eram preciosos. Quantos dias eles passaram silenciosamente ali, sem comer, sem beber, do lado de Jó? Alguém lembra aí? 7 dias? 7 dias sentado ali, vendo a miséria do seu amigo. Olha, gente, a gente não passa 3 dias, né? Eles passaram 7. Aí a gente destaca apenas a acusação dos amigos de Jó, né? Eles foram acusadores, mas eles foram amigos maravilhosos. E amigo maravilhoso, de vez em quando, fala uma besteira também, viu? Machuca de vez em quando, magoa. Aí eu falei para esse meu amigo, você, rapaz, é pior do que os amigos de Jó. Ele ficou escandalizado. Mas os amigos de Jó foram maravilhosos. A muralha de Jó foi superar tudo isso de uma vez só. Então a gente tem aprendido que a gente está vivendo a vida cristã como uma jornada em uma muralha, superando desafios que são muitos, que se levantam contra nós. Nós precisamos sair do lugar, não podemos ficar preso à muralha. E tem muita gente preso à muralha ali. Tem muita gente que não sai daquele lugar. Então a gente precisa compreender quando é que nós estamos presos a muralhas. Quando alguns vocabulários não saem da nossa boca, quando alguns comportamentos não saem do nosso coração, quando alguns desejos nos dominam, nós estamos presos ali. Precisamos compreender como encontrar o nosso caminho através da muralha. Eu preciso descobrir que passo dá para chegar lá, para alcançar ali. É maravilhoso a gente ir por um caminho que nós já fomos e saber que é melhor subir aqui do que ali. Precisamos compreender o nosso caminho. Qual é o meu caminho? O meu caminho é o caminho da contrição, do arrependimento. É o caminho da oração, é o caminho da palavra. E eu preciso aceitar que isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Eu preciso aceitar que esses passos na jornada que atravessa a muralha da minha vida, é um processo. Tem gente que passa a vida inteira para descobrir como é bom estar do lado de cada muralha. Isso pode demorar dias, meses, anos. Vamos aceitar quanto tempo isso vai demorar. E precisamos entender quais são as características da vida lá do outro lado. Aí Paulo vai dizendo assim, mesmo assim vocês fizeram bem em se associar comigo nas dificuldades. Como é bom saber que do outro lado da muralha tem pessoas que se importam comigo, que me dão a mão, que me acolhem, que me incentivam, que me diz, vamos caminhar. Mas eu queria que hoje nós pudéssemos pensar sobre um nível maior de quebrantamento,
Porque o nível de quebrantamento é o nível que vai nos ajudar a perceber que nós não estamos mais lá do lado de cá da muralha. Nós estamos indo para um outro lado. E o autor do texto do livro, ele vai mostrando que há uma necessidade de quebrantamento em todos nós. Às vezes nós nos sentimos muito fortes, corajosos, valentes. E a Bíblia vai acabar com a gente quando a gente se sente assim, porque o que se manifesta aqui é a arrogância, o orgulho, a vaidade. Às vezes Deus quer nos quebrar. Uma pessoa quebrantada diante de Deus, Ele gosta. Olha o que diz aqui o Salmo 51, que é um salmo precioso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois conheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás a um coração humilde e arrependido, um coração quebrantado. Os cristãos, eles podem ser notados por serem pessoas críticas. Os cristãos religiosos tendem a criticar os outros. Em defesa da verdade, eles acusam os outros. Em defesa da verdade, critica e diminuem os outros. Mas quem passa pela muralha sai do lado de cada muralha, porque o lado de cada muralha é o lado da religiosidade, da crítica, do julgamento, do olhar para o outro. Mas quem passa para o lado de cá da muralha, ele é uma pessoa quebrantada, ele não vê o outro e nem avalia o julgamento, a atitude do outro, ele olha para si. Quem está do lado de cada muralha sabe que é pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus. O Senhor me quebrou, o Senhor quebrantou o meu coração, o Senhor quebrou minha arrogância, o Senhor quebrou a minha prepotência. Do lado de cada muralha eu olho para o outro com um olhar de graça, de amor, de misericórdia, de acolhimento, de incentivo. Quem está preso na muralha aqui,
ele não consegue, porque ele não tem um coração quebrantado, ele tem um coração altivo, vaidoso. E fala com os outros com acusação. E desvia o olhar para os outros, e quase sempre desvia o olhar para os outros, porque eles não podem aceitar que as pessoas olhem para ele, porque se olharem para ele, vão descobrir que ele tem um coração arrogante, prepotente, vaidoso, pecaminoso. Do outro lado da muralha, eu não olho para os outros, eu vejo nos outros graça e amparo e apoio, porque eu olho para mim, ao olhar para mim eu me quebranto. Miserável homem que eu sou, tem misericórdia de mim. O Senhor não se agrada em sacrifício, senão eu te daria, mas o sacrifício que o Senhor se agrada é um coração quebrantado e contrito. E eu então estou aqui do lado de cá, olhando para mim. O autor cita Calbart e ele diz assim que a raiz e a origem do pecado é a arrogância, na qual o homem quer ser juiz de si mesmo e do seu próximo. Não é Karl Marx, não, é Calbart. Tá certo. É que eu ouvi alguém dizendo assim, Karl Marx? É Calbart. Veja, o indivíduo quer ser juiz do outro, de si mesmo. E geralmente esses julgadores são terríveis, que eles não se perdoam nem a si mesmos, quanto menos aos outros. Antes de passarmos pela muralha, preferimos exercer o direito de determinar o bem e o mal, em vez de deixarmos esses conhecimentos para Deus. Deus é que sabe fazer o bem e o mal, julgar o bem e o mal. Antes de passar, eu quero dizer o que é bem e quero para mim o que é bem. Quando eu atravesso a muralha, eu aceito o bem de Deus. Por isso que Jó disse à sua mulher: mulher, tu falas como louca, temos recebido o bem de Deus, não podemos receber o mal. Esse cara está quebrantado do lado de cá, ele ultrapassou sua muralha. E aí o autor do livro que a gente está lendo diz assim, o orgulho e a nossa tendência para julgar os outros se encontram em cada esquina do mundo, em todas as culturas, locais de trabalho, locais de recreação, em todas as famílias, vizinhos, em todos os times esportivos, em toda sala de aula, em todos os casamentos, nos abrigos, na reunião da liderança da igreja de segunda-feira à noite, na festa de aniversário de uma criança, em qualquer lugar o orgulho e a tendência de julgar está presente. Quando nós atravessamos a muralha, a gente se liberta disso. Alguns pensam que quando se convertem, isso foi transformado e o autor vai nos ensinando que não. Quando nos convertemos, isso não desaparece automaticamente. Isso assume uma nova fase. Por isso que tem a esposa do pastor Luiz Roberto Silvado, quando a gente conversando sobre alguém, que alguém foi muito mal educado, ela disse assim, minha mãe já dizia que Jesus salva, mas não dá educação. Jesus salva, mas não dá educação. Educação vem de onde? Vem de berço. Então aquele cara que é mal educado, que arrota na mesa, é porque a mãe e o pai não soube ensinar o sujeito. Aquele cara mal educado que solta um pum em lugar público, vamos melhorar o nível, pastor? Senão a gente vai lembrar de coisas do passado. Uma vez estava jogando frescobol, eu e um outro líder aqui da igreja. Se entrega, né? Jesus salva, né? Mas aí estava na praia, gente, escuro, o cara ali, eu aqui e tal. De repente veio aquela vontade. E eu pensei que ele não ia escutar, eu pensei que ia sair silencioso. Aí o cara parou de jogar, deu risada, disse, meu Deus, o pastor também. Aí usou o termo para gases flácidos,
Usou o termo popular. O pastor também. Agora, você pensa que eu sou o quê? Eu sou o quê? Um boneco, né? Agora, saí do esboço, falei besteira. Por quê? Por quê? Porque Jesus salva, mas não dá educação. A gente pensa que quando a gente se converte, tudo isso desaparece e o autor vai dizendo que não. Assume uma nova forma. Uma outra forma diferente de a gente continuar julgando as pessoas. De medir o nível dos outros e querer deixar de olhar para si mesmo. Tem gente que tem formas de medir o nível de quebrantamento de acordo com a ofensa recebida. Interessante que o autor aqui, ele coloca um termo que não existe no português. Ele diz assim, eu sei que não existe esse termo no português. O quanto que nós somos ofensáveis. Ofensáveis, ele disse, eu sei que ofensáveis não existe no dicionário. Mas a gente começou a pensar que eu preciso, sim, medir que nível eu sou ofensável. Porque a ofensa não é o que o outro fala sobre mim, é o que eu me permito ser ofendido. Se você xingar minha mãe, eu digo, você nem conhece minha mãe? Tolinho. Não vai me atingir, porque eu sei que minha mãe. Quando eu era criança, a gente brincava muito isso. A gente brincava de brigar, gente. Que brincadeira sem graça. E aí botava a mão assim, aqui é a sua mãe, a mãe dele. E aí a gente começava a bater na mãe do outro. Para poder incitar o outro para a gente brigar, porque havia uma hierarquia. Quem batesse se tornava o maioral. E tinha um cara que ele era o maioral, Jairo. E eu batia em todo mundo. Então, para ser o maioral, só tinha que bater no Jairo. E quando nessa brincadeira Jairo ia brigar com Boró, Boró é o irmão de Jairo. Boró era franzino. Jairo era o irmão mais velho de Boró. Quando eles iam brigar, Jairo deixava Boró bater nele. E se eu briguei e bati em Boró, se Boró bateu em Jairo, eu vou bater em Jairo e vou me tornar o chefe da gangue. Aí chamei o Jairo para o pau. A soberba precede a ruína. Levei um pau danado, apanhei tanto. Cheguei em casa com o rosto manchado assim, sabe, lágrima misturada com poeira? Meu pai disse, você estava onde, menino? Você estava brigando? Eu falei, eu? Além de arrogante, mentiroso. Quem falou cínico aí? Cínico. E a gente, então, começa a dizer que o outro nos ofendeu, os outros não nos ofendem. Eu que permito que a ofensa me atinja. Aquele famoso ditado, eu não consigo controlar a pedra que jogam em mim, eu preciso controlar o que eu faço com a pedra. Você é um ridículo, você é um cínico. Você é? Um beijo para você. Eu não vou permitir que esta ou aquela postura ou aquela palavra me ofenda, porque a decisão de me tornar ofensável é minha. Você está entendendo? Mas tem muita gente que não entende esse nível, porque está do lado de lá. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com o que eu estou ouvindo, com o que estou recebendo. Eu vou permitir que essa palavra produza em mim um arraso, um estrago. Ou eu vou dizer simplesmente não para essa palavra. Você é um falso. Poxa, que pena que você pensa isso. Me desculpe, eu não queria deixar isso claro, ou deixar isso para você. Imagine uma pessoa inflada, bombástica, que quando é criticada, julgada ou insultada, imediatamente ela recua e reage
E ela, às vezes, parte para a defensiva. Eu tenho que me defender, eu tenho que mostrar o que eu sou, o que eu quis fazer, que eu fui mal entendido. Ou algumas partem para o ataque, para diminuir o outro. Compare essa imagem com uma pessoa que está tão firmada no amor de Deus, que é incapaz de ser ofendida. Os caras estão me maltratando, jogando pedra em mim. Eu digo, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu estou pregado em uma cruz, sangrando depois de uma caminhada terrível de escárnio. E eu estou dizendo, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não está ofendido, pregado em uma cruz, humilhado, cuspido no rosto. Quando tem sede, dão a ele vinagre. E ele não se ofende, ele diz, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas Jesus é Deus. E aquele sujeito que estava aqui? Estevão, né? Da mesma forma, sendo apedrejado, uma pedrada na cabeça, gente, e é pedrada forte. Uma vez eu mostrei aqui em um culto o que é um apedrejamento. Falei, quem não tem estômago, não veja. Aqui está o exemplo. Vou pegar e vou jogar em alguém. Rapaz do céu. O apedrejamento era pedra desse tamanho, os caras vinham com duas mãos e jogavam na cabeça. Eu mostrei uma mulher levando uma pedrada dessa em pleno século XXI. Preciso de uma massagem. E ele levava a pedrada e dizia assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele entendeu que do lado de cada muralha, eu sou quebrantado, você é um hipócrita. Eu falei, poxa, que pena que você só consegue enxergar a minha hipocrisia. Tem muito mais do que hipocrisia em mim. Pegou agora o nível mais profundo? Eu não sou só hipócrita. Eu não sou só falso. Eu sou um ser quebrantado. Eu sou mais do que isso. Seja bem-vindo ao mundo libertador do lado de cá da muralha. Por isso que o São Paulo chega e diz, miserável homem que eu sou. Poxa, se São Paulo é um miserável homem, eu sou o quê? Você é o quê? Francisco de Assis disse a seguinte frase, bem-aventurado que não espera nada, porque desfrutará de tudo. Quem não espera nada, desfrutará de tudo. Eu cheguei para pregar em São Luís, o pastor que me atendeu lá em São Luís, pastor Charles Acruz, ele foi pastor de uma família, que senta aqui, esqueci o nome até da família, ainda bem que ela não está aqui, né? Se estivesse aqui eu me lembraria o nome deles. A cunhada da Dai, né? A Cris e o Fernando e os meninos. Quando eu chego lá, gente, eu estou no Maranhão, lindo mar, e o cara me recebe com alegria, pastor Ilquias, olha, a Cris já me deu todo o script do que o senhor gosta. Ela disse que o senhor gosta de comer ovo frito com arroz e farinha. Eu falei, meu Deus. A menina ouviu o meu sermão domingo passado para aqui, chega lá, aqueles restaurantes maravilhosos na beira-mar, aquele atum. E o cara vai me falar de ovo frito, gente. É verdade que eu gosto muito de ovo frito, mas não lá no Maranhão, na beira-mar. Falei, cara, ela falou isso? Falou. Então, já está muito fácil de agradar o senhor. Só, quer agradar o pastor? É ovo frito com arroz e farinha, com gema duro. Com gema dura. Eu falei, oh meu Deus, vou ficar só na saudade. Agora, quem espera nada, desfruta de tudo. Eu baixou a minha expectativa, foi lá embaixo. Aí tudo bem, chego no hotel, meia-noite, vamos, o que é que o senhor quer comer? Eu falei, eu quero uma canjinha. Tomar uma canjinha no hotel, que amanhã vai ser ovo frito. Aí quem vai me levar para almoçar? E aí, gente, é todo um ritual. Você precisa ver, toda a liderança do Estado lá vai almoçar com o presidente.
Me levaram em um restaurante à beira-mar. Que restaurante! E quando abri o menu, e eu disse, eu não conheço nada aqui. Disse, pastor, uma sugestão aqui, ó. Aí me deram uma sugestão. Que coisa maravilhosa. Eu tinha baixado minha expectativa, ia comer ovo frito. Que sabor maravilhoso na beira-mar. Então, São Francisco de Assis diz exatamente isso. Bem-aventurado, feliz, aquele que não espera nada porque vai desfrutar de tudo. São Francisco, como outros que passaram pela muralha, compreendem que todos dependemos, a todo instante, da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Eu e você mereceríamos ser fulminados. Quando a gente está do lado de cada muralha, porque quando eu estou travado na muralha, eu estou travado na muralha porque eu penso que eu tenho direitos. Eu penso que estou sendo injustiçado. Eu estou travado do lado de cada muralha porque você me ofendeu, e você não pode me ofender, você tem que me respeitar, que é a tônica do nosso tempo. Eu tenho direitos. E o meu direito precisa ser preservado, ainda que eu tire a vida de inocentes, porque é o meu direito que tem que ser preservado. Eu tenho que crescer, eu tenho que ocupar o meu espaço, eu tenho que mostrar o que sou, eu tenho que mostrar para que vim, eu tenho valor. E fico travado do lado de cada muralha e não ultrapasso para o outro lado, porque no outro lado a mensagem é maravilhosamente leve. Eu sou pecador miserável, e se não fosse a misericórdia de Deus, eu estava perdido. Aí eu olho para o outro com esse mesmo olhar, você também é alvo da misericórdia de Deus. Não me importo com o que você pensa de mim, eu me importo com o que Deus pensa de mim, isso está valendo. Então, o que é que fica para a gente aqui? Precisamos de quebrantamento. Quebrantamento dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, da nossa presunção. Eu mandei uma mensagem para o governador do estado do Paraná, ele me respondeu com áudio. Estive com ele quinta-feira. Pastor Ilquias, essa semana a gente vai conversar, viu? Falei, sim, senhor, governador. Humildade daquele homem. E quando o cara chega, precisa ver, gente. É o governador chegando. Mas um cara humilde. Eu, como cristão, preciso ser humilde. O desafio para mim e para você, hoje à noite a gente tenta concluir essa mensagem, só tem 2 pontos hoje à noite. Nós precisamos de quebrantamento. O que é o divisor para que eu possa vir para o lado de cada muralha é experimentar o quebrantamento. O que é que Deus precisa quebrantar na sua vida? O que é que Deus precisa quebrar você? Você está se sentindo um coitadinho, coitadinha? Tem coisas do seu passado que te escraviza, que você foi vítima, que você permitiu que te ofendesse. Vem para o lado de cá. Vem para o lado de cá e libera o perdão. E chega diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, porque esse é o sacrifício que agrada a Deus. Amém?